pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao Leslie Experience. Meu nome é Leslie Clifford e hoje eu vou fazer aquela análise dos jogos da NFL dessa rodada. Nós já tivemos um jogo que foi Pittsburgh vs Cleveland, já temos o resultado e agora vamos falar dos jogos de domingo e eu vou dar aquele meu top 5 dos jogos das 2 horas, que são aqueles jogos menos importantes, tá bom? Outros jogos vão acontecer de maior importância na rodada, eles estão nos jogos das 17 horas do domingo, obviamente o Sunday Night e o Monday Night. Vamos lá. No Monday Night vai ser Giants e Cowboys. É um jogo que eu acho muito bom, tem gente dizendo que o Cooper Rush vai ser o cara. Eu acho que ele me surpreendeu na rodada passada, mas eu acho que o Giants ganha, apesar do Daniel Jones ser o mesmo Daniel Jones, não está espalhando tanta farofa, mas eu acho que é por conta da comissão técnica e das chamadas, tá bom? Então não necessariamente por conta de uma melhoria do próprio Daniel Jones. Temos também no Sunday Night São Francisco 49ers, dessa camisa do Nick Bosa, e o Denver Broncos. Vai ser em Denver, é um jogo muito importante para as duas equipes. O Broncos não engrenou, o Broncos não anda bem. Agora o Russell Wilson joga sempre muito bem contra São Francisco, ele conhece muito bem aquela secundária e deve jogar muito bem contra São Francisco. Eu acho que o Broncos ganha. Só tem um porém, que o Russell Wilson não está pronto. Dois poréns, na verdade. Os recebedores de Denver não são Tyler Lockett e DK Metcalf, que ele tinha em Seattle. O Lockett é um cara extremamente inteligente, sabe de marcar e tem uma visão muito boa de quando ele precisa improvisar, que é o que o Russell Wilson fazia muito em Seattle. Ele não tem isso. Os recebedores de Denver, embora tenham muita qualidade, eles não têm essa característica. E a outra coisa é que o secundário de São Francisco tem caras muito novos e que o Russell Wilson não os conhece. Principalmente Talanoa Hufanga, que é o safety, sem o Jimmy Ward, que é o segundo safety de São Francisco. Talanoa Hufanga está sendo um dos primeiros safeties da liga nessas duas primeiras rodadas. Vamos ver como é que ele vai se comportar agora. Então não sei. Dos jogos das 17 horas nós temos Falcons versus Seattle. Os Falcons, apesar do jogo ser em Seattle, tem um leve favoritismo. Os Falcons estão jogando melhor do que a gente esperava, tá bom? Marcos Mariota está jogando arroz com feijão e está funcionando bem. O melhor jogo realmente das 17 horas vai ser Green Bay Packers versus Tampa Bay Buccaneers. Esse jogo vai ser um jogo bastante interessante. Aaron Rodgers versus Tom Brady. E já colocaram aqui que ele pode ser decidido pela defesa, concordo. Os recebedores de Green Bay são muito novos, têm feito alguns drops. Dos Bucks estão todos praticamente machucados. O Mike Evans, que é o melhor recebedor, está suspenso. Então acho que no ataque vai ser muito parelho, vai ser decidido pelas defesas. A defesa do Bucks tem jogado muito bem, então acho que vai dar Bucks. Agora, uma coisa que também ninguém está falando é sobre os times especiais. Então o Green Bay tem muita falha nos times especiais. O ano passado, se você pegar o jogo divisional que eles perderam a classificação para São Francisco, São Francisco marcou o touchdown com os times especiais contra Green Bay. E, inclusive no último chute do jogo, que o jogo decidiu, o Green Bay mandou só 10 homens para campo. Então eles precisam corrigir, porque o Special Teams do Bucks é um bom Special Teams, tá? Rams e Cardinals é um jogo que é imprevisível, é um divisional. O Rams não está jogando tudo aquilo que se espera. O Cardinals deu uma melhorada na última rodada, ganhou de Las Vegas no overtime, né, na prorrogação, jogou muito bem. Jaguars e Chargers era um jogo que eu achava que ia cair para as 2 horas, mas não foi. Muito por conta do Chargers ter jogado muito bem, ganhou a primeira partida muito bem e a segunda jogou muito bem contra os Chiefs, mesmo sendo fora de casa. E os Jaguars deram uma sapatada nos Colts e ganharam de 24-0 no primeiro jogo. No segundo jogo, perdão. No primeiro jogo eles perderam, mas jogaram muito bem. O Trevor Lawrence jogou muito bem, muito bem. Então eles estão apostando, botaram esse jogo na hora das 17 horas. Aqui, no jogo das 14 horas, por incrível que pareça, foi muito difícil escolher os 5 melhores, tá? Foi bem complicado, porque tem muito jogo bom. E eu vou colocar aqui os meus 5 melhores. Vou explicar para vocês por quê e por que vale a pena. Vou colocar primeiro pelos de fora, com 2 jogos com menções honrosas, 2 ou 3 jogos talvez, depender do que você acha. Depois deixa aqui no comentário qual que você acha que deveria estar nos 5 primeiros, tá? Então vou colocar primeiro Saints e Panthers. Saints e Panthers era um jogo que poderia ser entre os 5. Um jogo que
tende a ser morno, porque os dois QBs não têm mostrado muito a que veio. Na verdade, o James Winston deu aquele relance do antigo James Winston, a máquina de touchdown associado à máquina de interceptação, então não sei como vai ser. Colts e Chiefs eu não coloquei. Por que eu não coloquei? Porque eu acho que vai ser uma sapatada dos Chiefs. Então o jogo não é muito interessante, mas para quem gosta de ver o Patrick Mahomes e toda aquela dinâmica dos Chiefs, vai ser um jogão para você assistir, principalmente para quem é torcedor do Chiefs. Mas mesmo o torcedor do Chiefs que gosta e que vai assistir o jogo, sabe que o jogo tende a ser uma sapatada. Então o jogo em si não vai ser um jogo daqueles jogos interessantes, dinâmicos e emocionantes. Deve ser uma sapatada, sorte para os Chiefs que pegaram os Colts, que deveriam render muito mais e não renderam. Texans e Bears realmente estava fora, deve ser o jogo mais fraco da rodada. E o outro jogo é Raiders e Titans, que também poderia estar entre os 5. Esses dois times precisam melhorar o jogo. O Raiders estava com o jogo na mão, perdeu para o Cardinals, então eles devem vir com fome ali para poder jogar. E os Titans precisam mostrar que veio. O jogo corrido não funcionou, tomaram a sapatada dos Bills de ter que colocar o time reserva na rodada passada. Então os Titans precisam melhorar muito, é um jogo que eu acho que vai ser pegado e poderia estar entre os 5. Não coloquei entre os 5 porque eu acho que tem um time aqui que merece muito estar entre os 5 melhores, pelo que vem mostrando nas duas rodadas anteriores. Então em quinto lugar eu estou colocando Lions vs Vikings, Lions vs Vikings. E por quê? Os Lions melhoraram bastante, por isso é que esses jogos entrou aqui. Os Lions mostraram muita dinâmica de jogo, perderam por uma posse na primeira rodada. Na segunda rodada ganharam do Commanders. Eu achei que ia perder o jogo, apostei que ia perder o jogo, mas está jogando muito bem. Então eu acho que vale a pena a gente assistir esse time do Lions contra o Vikings, que está cotado, um dos cotados para ganhar a NFC. Eu acho que o jogo vai ser bom. O jogo número 4 é Eagles vs Commanders. Quarto lugar, Eagles vs Commanders. Não está mais alto porque os Commanders não jogaram bem na semana passada, perdendo para os Lions, mas é um jogo divisional. Os Eagles vêm muito bem treinados desde o ano passado. Os recebedores melhoraram bastante. Jalen Hurts está jogando um bolão, eu acho que ele entra ali. O jogo do número 3 eu fiquei na dúvida, o terceiro colocado, eu fiquei na dúvida inclusive se ele entrava nessa lista dos 5, tá? Mas eu coloquei principalmente pelo retorno e pela virada que o time dos Jets conseguiu. Então vai ser Bengals versus Jets. Eles trollaram o bolão, eu joguei contra eles e perdi. Bom, de qualquer maneira, os Jets mostraram muita robustez, conseguiram virar 2 touchdowns nos 2 últimos minutos de jogo. Bengals tem problemas no seu special teams, os Jets melhoraram bastante, acho que vai dar muito trabalho. Cincinnati tem muitos problemas, não é só a linha ofensiva, aparentemente está tendo um problema de vestiário, notícias estão correndo ainda, rumores, eles não estão vazando muita coisa, mas eu acho que vai ser um jogo muito bom. Segundo lugar, Ravens e Patriots. Patriots foi o que eu falei na semana passada. Em Bill Belichick a gente confia, acabou ganhando o jogo, um jogo que eu não sabia se ia ganhar ou não, mas a gente aposta. Ravens perdeu um jogo praticamente ganho de Miami também, o time precisa se recuperar. Por que esse jogo é um jogo bom? O Harbaugh versus o Belichick, ele sempre joga bem. Ravens e Patriots, historicamente, é um jogo muito bom, então ele está aqui no segundo lugar. Ele só não está no primeiro lugar porque no primeiro lugar, que é esse agora, é Bills versus Dolphins, e os Bills são o número 1 de qualquer power ranking que você fizer. Os Bills amassaram seus 2 primeiros jogos, seus adversários, e alguns adversários fortes. O Chargers na primeira rodada, adversário forte, e os Bills simplesmente amassaram. Não, foi o Rams, perdão. Rams na Week 1. Perdão aqui, mas amassaram o Rams, que era o atual campeão do Super Bowl, né? Ganhou o atual campeão. E os Dolphins jogaram muito bem na rodada passada, tem jogado bem já na Week 1, então os Dolphins devem dar trabalho. E é um jogo de divisor de águas, para saber se o Dolphins está no caminho certo. Por quê? Acredito que os Bills ainda vão ganhar, é o time mais completo, o grande adversário na AFC é realmente os Chiefs, deve ficar entre os dois o campeão da AFC, só que se os Dolphins perderem de pouco, quer dizer que eles estão muito no caminho certo e que o Tua está muito próximo de jogar tudo aquilo que se espera dele. Então é por isso que ele está em número 1, tá bom, gente? Obrigado a todos por estar aqui, dê um like no vídeo quem não deu,
deixe aqui no comentário o que você acha, qual jogo você acha que vai ser o melhor dessa rodada e das 14 horas, tá bom? E depois lembrando que lá pela terça ou quarta-feira eu faço o vídeo que eu acertei, o que eu errei desses 5 jogos aqui, ou o que eu esperava dessa rodada, tá bom? Se inscreva no canal e vamos embora para a próxima. Até a próxima, se Deus quiser.